Olá, seja muito bem-vindo. Vamos acompanhar agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. A candidata a presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, anunciou o nome do companheiro de chapa. O governador de Minnesota, Tim Walz, será o seu candidato a vice. Kamala Harris nomeou o governador de Minnesota, Tim Walz, como seu companheiro de chapa nesta terça-feira. Walz traz uma perspectiva rural do meio-oeste para a campanha da democrata, ao mesmo tempo que marca objetivos da política liberal, como a legalização da cannabis para uso recreativo e o aumento das garantias federais aos trabalhadores. Pouco conhecido fora das divisas do estado de Minnesota, este homem de 60 anos tem um histórico atípico. Já foi professor de geografia e treinador de futebol americano. Walz se tornaria vice-presidente se Harris for eleita em 5 de novembro. Os dois devem se reunir nesta terça-feira e depois viajam para estados-chave. A incorporação de Walz à chapa deverá permitir a Harris atrair um eleitorado mais amplo do que aquele que a apoia diretamente e ajudar a compensar suas fraquezas. Harris teve apenas 2 semanas para fazer sua seleção, um processo que geralmente dura meses. Tudo isso depois de Joe Biden ter desistido da corrida em 21 de julho, devido aos repetidos pedidos dentro do partido, após um primeiro debate televisivo desastroso contra o republicano Donald Trump. E sob pressão dentro e fora da Venezuela desde que foi declarado reeleito, Nicolás Maduro tomou agora uma nova atitude. Ele deletou o aplicativo do WhatsApp de seu celular em um programa de TV e pediu que os seus apoiadores façam o mesmo. O ditador disse: "Vou romper relações com o WhatsApp", afirmou o líder a centenas de apoiadores que o ouviam sob chuva em frente ao Palácio Miraflores, sede do governo. "Estão usando o WhatsApp para ameaçar a Venezuela, então vou eliminá-lo do meu telefone para sempre." Ele ainda falou que vai passar seus contatos a outros aplicativos de mensagens sediados nos Emirados Árabes Unidos e na China, e recomendou que seus apoiadores façam o mesmo. Em seu programa de TV semanal Com Maduro Mais, Maduro voltou a criticar novamente o aplicativo. No programa, ele fala por 3 horas sobre assuntos diversos. Nos últimos dias, Maduro aumentou o tom contra essas plataformas, o que levanta temores sobre a possibilidade de mais restrições na internet venezuelana. O líder, então, pediu que uma câmera filmasse a tela de seu celular, na qual aparecem os ícones do Facebook, TikTok, X, Instagram, e desinstalou o aplicativo de mensagens ao vivo. Sem provas, o ditador ainda afirmou que o WhatsApp entregou a lista de usuários da Venezuela aos terroristas e disse que estão atacando o governo, a família militar da Venezuela e a Polícia Nacional Boliviana. Estão atacando a institucionalidade do país. Todos os 5 poderes estão sob ataque do WhatsApp. Na semana passada, Maduro acusou Elon Musk, dono da rede social X, de estar por trás de um suposto ataque hacker que teria causado a demora na divulgação de resultados detalhados das eleições presidenciais, o que causou trocas de farpas entre os dois. E o ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, foi acusado de violência doméstica contra a mulher. A denúncia ocorre após supostas mensagens que indicariam agressões vazarem à imprensa. Fabiola Yains, ex-companheira de Alberto Fernandes, que foi presidente da Argentina entre 2019 e 2023, o denunciou por violência de gênero, depois que supostas mensagens que indicariam agressões contra a ex-primeira-dama, incluindo fotos que a mostrariam ferida, foram vazadas à imprensa. O advogado da suposta vítima, Juan Fioribello, disse ao canal La Nación Mais que Fabiola ligou para o juiz Julián Ercolini e disse que queria fazer uma denúncia criminal e denunciar Fernandes pelos delitos das agressões que recebeu dele e pelas ameaças que vem sofrendo. A denúncia foi feita no juizado onde Julián Ercolini atua e, segundo a mídia local, o magistrado proibiu o ex-presidente de deixar o país e também ordenou medidas de restrição e proteção contra ele. A denúncia surgiu a partir do vazamento para a imprensa de mensagens entre Fabiola e a secretária particular de Fernandes, Maria Canteiro, nas quais a ex-primeira-dama teria relatado agressões sofridas do então presidente, inclusive com fotografias. Fernandes afirmou em um comunicado em sua conta na rede social X que a verdade dos fatos é outra e que é falso e jamais ocorreu o que lhe é imputado.
O ex-presidente disse também que, pela integridade de seus filhos, de sua pessoa e da própria Fabiola, não fará declarações midiáticas e apenas fornecerá provas e depoimentos que deixarão em evidência o que realmente aconteceu. E o Comitê de Emergência da OMS irá se reunir mais rapidamente possível para avaliar se é necessário declarar o nível de alerta mais alto para a epidemia de varíola dos macacos em curso em vários países africanos. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, falou a respeito das preocupações sobre a epidemia de varíola dos macacos. Ele considera a necessidade de declarar o nível de alerta mais alto para a doença em curso em vários países africanos. Dada a propagação do Mpox fora da República Democrática do Congo e a possibilidade de uma nova propagação internacional dentro e fora da África, decidi convocar um comitê de emergência para me aconselhar sobre se a epidemia constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional. O comitê se reunirá o mais breve possível e será composto por especialistas independentes de diversas disciplinas relevantes do mundo todo. Uganda registrou os seus 2 primeiros casos de Mpox na semana passada. Quênia e Burundi anunciaram 1 e 3 infecções de Mpox, respectivamente, no mês passado. A República Democrática do Congo notificou 11 mil casos em 20 de julho, incluindo 450 mortes. Ruanda e Costa do Marfim também relataram casos nos últimos dias. A doença é caracterizada por erupções cutâneas que aparecem nos órgãos genitais ou na boca. Pode causar febre, dor na garganta ou nos gânglios linfáticos. É transmitida através do contato próximo com pessoas ou animais infectados, assim como através de objetos manuseados pelo paciente, como roupas ou roupas de cama. Em Bangladesh, Muhammad Yunus, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, vai liderar um governo interino após a renúncia da primeira-ministra. O país enfrenta uma onda de protestos violentos que levaram à queda do governo. A presidência de Bangladesh anunciou que o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, vai liderar um governo interino no país. Na véspera, o parlamento foi dissolvido após a fuga da primeira-ministra Sheikh Hasina. A decisão de formar um governo interino comandado por Yunus foi tomada durante reunião entre o presidente Mohamed Shahabuddin, os comandantes militares e os líderes estudantis, que organizaram os protestos desde julho. Mohamed Yunus declarou que estava disposto a chefiar um governo interino. O economista de 84 anos é conhecido por ter retirado milhões de pessoas da pobreza por meio da concessão de microcréditos. A iniciativa lhe rendeu o Prêmio Príncipe das Astúrias da Concórdia em 1988 e o Nobel da Paz em 2006. A dissolução do parlamento era uma das principais exigências dos estudantes, compartilhada com a principal formação de oposição, o Partido Nacionalista de Bangladesh, que exige a convocação de eleições nos próximos 3 meses. Sheikh Hasina estava no poder há 15 anos, mas seu último mandato como primeira-ministra, que começou em janeiro, foi marcado pelo boicote da oposição às eleições. Mais de 430 pessoas morreram desde julho, quando começaram os protestos contra um sistema de cotas para os funcionários públicos, mas que evoluíram para uma mobilização mais ampla contra o governo. Um laboratório espanhol está criando e esterilizando milhares de mosquitos tigre para combater a dengue e outras doenças, à medida que as mudanças climáticas incentivam a propagação da espécie invasora pela Europa. O Centro de Controle Biológico de Pragas, em Valência, está liberando cerca de 45 mil mosquitos machos esterilizados toda semana para que possam se acasalar com as fêmeas, principalmente em um momento de crescente preocupação com o aumento de doenças como dengue, zika e chikungunya, que são transmitidas por mosquitos. Os cientistas estão usando uma máquina para separar as fêmeas dos machos antes de utilizar a radiação para esterilizar os machos.
A OMS, Organização Mundial da Saúde, disse no ano passado que as taxas de dengue estavam aumentando globalmente, com casos relatados desde 2000, aumentando 8 vezes para mais de 4 milhões em 2022. Estudos concluíram que um clima mais quente ajuda os mosquitos a se multiplicarem mais rápido. Em 2023, a Europa registrou 130 casos de transmissão local de dengue contra 71 casos em 2022. O aumento é considerado significativo por autoridades sanitárias quando comparado ao total de casos de transmissão local da doença, registrados ao longo dos 10 anos anteriores. Entre 2010 e 2021, apenas 73. Uma espécie invasora de mosquitos se instalou em 13 países da União Europeia, incluindo França, Espanha e Grécia, levando especialistas a associarem a presença ao aumento dos casos de dengue na Europa. Vamos acompanhar agora um emocionante trabalho de uma equipe de polícia da Tailândia. Uma grande operação foi montada para transportar um coração que seria transplantado. O vídeo, que está viralizando na internet, mostra a atuação de uma equipe de polícia de Bangkok, da Tailândia, que está preocupada em garantir que o órgão chegue o mais rápido possível para que seja feito um transplante de coração. O registro começa quando o órgão chega no aeroporto e, na sequência, uma mulher pega a caixa que está com o coração a ser doado e começa a correr. Para que tudo ocorra da melhor maneira possível, a polícia acompanha para garantir a segurança e para que o órgão seja entregue ao hospital. Tudo acontece muito rápido e com muita competência, mostrando que quando se fala de uma vida, vale a pena todo o esforço. Que bacana, né? E os painéis solares portáteis estão em alta na Alemanha. A invenção toma varandas de apartamentos e se destaca pela praticidade e baixo custo. A invenção foi apresentada em uma feira de sustentabilidade em Berlim, na Alemanha. Um passo importante na transição para uma energia que não gere impactos ambientais. A engenhoca promete facilitar ainda mais a utilização de painéis solares nas casas e por um preço acessível. Pequeno e prático, o painel pode ser instalado com facilidade em uma varanda. Basta conectá-lo a uma tomada para transmitir energia solar para a casa toda. Além disso, é possível recarregar um notebook ou manter uma pequena geladeira funcionando através dele. Até agora, mais de 500 mil desses sistemas já foram instalados no país europeu, que vem se destacando na adesão à energia limpa. Para se ter uma ideia, 10% a mais de capacidade solar foi adicionada à Alemanha desde o final de 2023. A sustentabilidade possui um papel muito importante, não só como fator principal na geração deste tipo de energia, como também em questões sociais, econômicas e ambientais. Sendo assim, além de contribuírem para a diminuição dos impactos ao meio ambiente, as fontes renováveis auxiliam na economia das contas de luz em até 95%. E o Museu Tiflológico de Madrid abriga 37 reproduções de monumentos globais. O local conta com uma exposição que permite às pessoas com deficiência visual descobrirem alguns dos patrimônios mundiais. O Museu Tiflológico de Madrid, do grego túfulos, significa cego, abriga 37 reproduções de monumentos globais listados como patrimônio mundial. O local conta com maquete do Taj Mahal, a Ponte de Londres, a Estátua da Liberdade, o Partenon em Atenas, a Torre Eiffel, o Kremlin, a Cidade Velha de Jerusalém e muitos outros. Que uma pessoa cega vino a visitar o museu e concretamente em vários momentos. Uma pessoa cega veio visitar o museu especificamente em vários momentos ela tinha aquela glória de como eram aqueles monumentos que ela visitou quando enxergava. Então, de alguma forma, você participa dessas memórias e de como mudam a expressão no rosto dessa pessoa e a emoção. Desses recuerdos e de como cambia a expressão do rosto dessa pessoa e a emoção. O espaço foi criado em 1992 pela ONCE, uma organização nacional espanhola para cegos que conta com 71 mil membros.
Feitos de madeira, pedra, metal ou resina, os modelos são acessíveis a todos os visitantes, proporcionando uma experiência prática e sensorial da arquitetura. Pelo fato de que as pessoas com deficiência que podem vir aqui desfrutar de conhecer como é o monumento, como é a cultura, penso que é uma oportunidade maravilhosa para nos dirigirmos um pouco mais à sociedade, à cultura, à arte. O museu também apresenta obras de pessoas com deficiência visual e uma exposição de ferramentas e equipamentos utilizados desde o início do século XIX até a década de 1980, para ajudar os cegos no acesso à cultura, incluindo livros em braille. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e continue ligado na nossa programação. Até mais.